em 2010, final de 2009, já entrando em 2010, eu lecionava em São Paulo. E a matéria era metodismo. Que eu dou aula em outros lugares, né? Eu tenho 3 matérias que eu dou. História e cultura de Israel. É uma matéria totalmente diferente da nossa aqui. História da igreja ou do cristianismo, onde eu dou uma passadinha só na varanda metodista e continuo, vou embora. E história do metodismo, né? Dentro do metodismo tem a doutrina wesleyana, né? E na história e cultura de Israel eu tenho arqueologia e geografia também, que eu dou lá junto com a matéria. Então no ano 2010, 2009 para 2010, a gente estava estudando sobre o movimento wesleyano, e um aluno meu, chamado Juan, ele hoje é pastor lá em Rondônia. Ele falou: pastor, não sei se o senhor notou que eles estão falando a mesma coisa. Vários autores aqui falam a mesma coisa a respeito dos metodistas primitivos, né? E são autores que alguns não se conhecem, outros estão em épocas bem distintas uma da outra, e eles estão falando a mesma coisa. E a gente foi entender, vasculhar isso aí. Nós percebemos que havia uma ordem, havia uma disciplina que eles usavam naquela época. Uma pena que com o tempo nós perdemos. Aliás, a aula de hoje é sobre identidade. Não é o título dela, o título dela é a fórmula do metodismo. Depois nós vamos ver as atitudes, os cuidados, as práticas e as tarefas. Os princípios e as tarefas. Uma pena que nós perdemos isso. Mas eu louvo a Deus porque quando a gente começou a mexer nisso e começamos a desenterrar e exumar essa identidade, nós descobrimos um trabalho que eu já até anotei aqui para vocês. E uma vez eu falei com os pastores lá na igreja do William, mas hoje a gente vai dar um mergulho na piscina. Eu só coloquei o que eles faziam. Nós vamos agora entender por dentro. E aí, graças a Deus que, pelo menos na nossa denominação, está havendo um movimento de resgate desses princípios, né? A gente fez um quadro com os princípios ali todos, que são 20, e a gente tenta se coordenar por eles. Não está de forma alguma substituindo os 10 mandamentos, né? Esse não é o caso, mas faz parte da vida da identidade wesleyana, né? E eu queria tocar um pouco mais profundo nisso, porque a gente só ouve falar, que nem eu já falei uma vez lá com o pastores, aquele dia que eu só montei aqui o DNA e depois aquelas partes, mas eu não mergulhei. Então eu queria dar um mergulho bem mais acentuado. A gente vai pegar aí no apostilão mesmo, né? Onde está escrito a fórmula do metodismo, pula a página 5, que é uma introdução do pastor Sotero. Vamos para a página 6. Página 6, ok? Tem uma fórmula aí, não espanta com isso não. Isso aí é alegoria de escritor, tá? Não é nada especial, não quero espantar vocês não. Inclusive que não tem queda para matemática, né? Mas é uma fórmula matemática isso aí. Que eu passei o texto para um engenheiro elétrico, para Vanderlei Bernardini, e ele é um engenheiro técnico, né, eletrônico, e ele montou essa fórmula. Eu achei interessante, porque a gente conseguiu fazer essa leitura, né, daquele pessoal lá. Aí vamos entrar direitinho nisso aí, para entender bem. E aí eu começo com uma palavra que é uma defesa, para qualquer crítica, tipo, os caras estão tentando inventar, então eu já começo amenizando essa situação. Tem uma formulazinha aí, né, que você está vendo, depois a gente vai falar sobre ela. Aí eu continuo assim na página 6. Ok. Com esses sinais em forma de código, os quais irei apresentar, com o título DNA, o metodismo, uma fórmula, né? Não estou afirmando que o Clube Santo tinha criado o código.
feito um cálculo matemático ou físico. Então, depois escondido debaixo do assoalho da ala 13 do Christian College, que é o local que eles estavam lá, em Oxford, e que agora no século XXI, através de escavações, descobriu-se um pedaço de papel escrito por John Wesley, com sinais indecifráveis, etc. e tal. Eu seria muito ingênuo, irresponsável e alegórico em tramar uma ficção digna de um cinema hollywoodiano. Você não acha? A verdade é que não há indícios de que John Wesley e seus amigos do Clube Santo tenham deixado qualquer escrita hieróglifa, sinais ou mesmo um código, não até este momento da história. O que Wesley deixou foram milhares de anotações, até mesmo taquígrafos, mas que não caracterizam um código. Estou dizendo que a pesquisa acurada acerca do modo de vida que os primitivos metodistas sistemática e metodicamente desenvolveram, leva-nos a entender que possuíam uma forma de conduta ética cristã, um modo de viver, o que hoje reunidos todos esses princípios e ajustados em uma forma de código com base na matemática e na física, chegamos a uma óbvia conclusão, e de que no campo da linguagem codificada, eles possuíam uma regra disciplinada. Então não há código algum rabiscado por eles. Fui eu quem teve a curiosidade e tomou a iniciativa de lançar em forma como viviam em um código matemático, para demonstrar que esses primitivos metodistas sabiam exatamente o que faziam e que, afinal, honraram o nome de metodistas ao criarem algo tão incomensurável. Outro sim, este código não é a divagação de uma mente aguçada de minha parte. Convidei um matemático com formação acadêmica e também engenheiro elétrico, o professor Vanderlei Bernardini, que tem lançado as frases de conduta metodista em formas e expressões matemáticas para dar ideia de um código. O objetivo central desse trabalho é resgatar a equilibrada cultura metodista, informar, transformar, impactar nossa geração e trazer a proposta de um viver santo embasado na disciplina da mordomia cristã com vistas a conhecer a Deus, glorificá-lo, tornando-o conhecido através do nosso testemunho. Aí hoje eu queria entrar numa questão que eu entrei no passado com vocês aqui, que eu coloquei só o título, mas agora a gente vai dar uma olhada bem de perto. Na próxima página que é a 7, né? A 7. Aí vem a súmula metodista. É 6 agora? A súmula. Então tá aqui, meu arquivo está diferenciado um pouquinho, né? O comportamento dos metodistas primitivos está distribuído em 4 categorias. Já falamos sobre isso aquela vez, mas eu queria... deixa eu passar isso aqui, essa parte, já falamos sobre isso aqui, não ganhar tempo. Então, o importante agora que vocês vão ter nas mãos, aí, eu sei que alguém já deve ter visto aí, né? Mas agora você vai ter nas mãos, você vai ter dados biográficos e fontes da onde foram retirados esses comportamentos. Eu até quero pedir ao pastor Clóvis, depois que me lembre, pelo zap, de eu mandar para vocês um arquivo, pelo zap mesmo, por e-mail. Você pode imprimir e dar para os irmãos, ou então mandar pelo... É bom imprimir e dar, porque no zap o pessoal fica só vê assim e ignora, né? A maioria só vê e ignora. É bom dar na mão, a pessoa ter sempre isso na mão. É um quadrante com as práticas. Atitudes, os cuidados, as práticas e as tarefas. E aí desenvolver um sistema em casa, com a família, com a igreja, com os jovens, para um pouco direcionar naquilo ali. Não, como eu falei, não são os 10 mandamentos, não tem ideia de substituí-los, mas é uma forma de conduta que eles faziam. Ó, Le Livre, quem já me falar Le Livre? Matteo Le Livre. Me falar? É um escritor. Matteo Le Livre. Eu não matei ninguém, não. O nome dele que é Matteo. Mateus, né? Le Livre. Ele registra na página 52 do seu livro, A Vida e Obra de Wesley, diz assim, ó: aqueles jovens levantavam às 4 da manhã, dedicavam 1 hora aos exercícios devocionais em particular. Bibliografia também de Bispo Caleb, página 61, Le Livre também. Aí tem as obras de Wesley, que está também escrito lá. O outro código deles, que está na parte de pneuma ainda, é a leitura da Bíblia diariamente. A citação também está no Le Livre, na página 43. Ó. Os membros deste grupo foram apelidados
Aí vem uma série de habilidades de metodistas pelos estudantes por causa do seu estudo bíblico metódico. Isso aqui já é o cara falando lá. Aí tem o Carnes, que é a página 329. A citação, a terceira, que eles tinham, que faziam aplicabilidade da Escritura, né? Quando eles compartilhavam, está também citado por Le Livre. Eu faço questão de falar isso aqui para vocês, porque eu não quero ser um professor aqui de ilusão, né? Até porque eu respeito muito vocês. Então, por tudo isso, eu quero ler para vocês isso aqui, para você entender que eu não estou nisso sozinho. Se eu estiver errado, todo mundo está errado também, né? Então, tem muita gente falando sobre isso aqui, tem muita anotação. Então, por exemplo, aqui tem o Le Livre e o outro Carnes aí, e outros aqui que eles não se conheceram. E de onde eles tiraram isso? Eles inventaram? Alguém inventou um para o outro aí? Não. Primeiro que não tem sessão espírita na igreja, graças a Deus, não tem bola de cristal. O pessoal estudou mesmo e entendeu essas práticas que eles tinham. A terceira prática essa aqui, está lá no Le Livre, página 42. Reuniam-se todas as noites para conversar sobre suas ocupações, seus estudos, sendo que começavam esta vigília em oração. Na parte 4 do Pneuma, frequentavam a reunião de pequenos grupos, tem a citação. O sistema metodista implantado por Wesley demonstra o valor imprescindível de estruturas normativas para disciplina e missão, algo compacto de membros e supervisão dentro do grupo e de disciplina e supervisão do grupo e seus líderes ao grupo mais amplo da igreja. E aí vem aqui o Snyder, o Snyder já é outro autor, o Snyder, página 149, 162, 165. Aí vem a última parte desse primeiro código do Pneuma aqui, que é a parte espiritual deles. Assiduamente o grupo participava dos sermões da Santa Ceia na universidade aos domingos. Vem a biografia, agora já vai entrar aqui um contemporâneo, o Reise Ratzer, que nós falamos dele ontem, Luke Meyer, Walfrid Bushwitz, Martin Dreher, e aí vai. Tem uma Vera Ruth, tem um monte de autor aqui. Aqui tem mais uma citação, pregando a uma 30 e 40 pessoas, ele pregava em algum navio, o Rayleigh, o Duncan, né? Duncan Rayleigh, ele é um grande historiador também, muito conceituado, página 24, 25, e também o Rayleigh de novo fala aqui, eu realmente vivo para pregar, que no caso o Wesley falava, né? Ele está apenas dizendo que ele falava. O verdadeiro fim da pregação é a transformação da vida dos homens, o trabalho de Wesley é outro livro, e aí vem essa bibliografia. Então, como eu falei naquelas 4 partes que eu falei anteriormente, a parte pneuma, né? A soma, lembra? O psique e a tarefa. Hoje eu tô provando a minha tese. Hoje vamos dizer que essa aula hoje aqui é uma academia de banca, de doutorado. Eu estou provando a tese para vocês hoje. Porque eu vim aqui e lancei um monte de coisa aqui, né? E vocês, como é meu amigo, gostam muito de mim, como eu também torço para o Paraná Clube, acreditaram naquilo que eu falei. Mas, despertou, né, irmão? Agora, tenho aqui 2 sobreviventes aqui. Agora, hoje, eu estou trazendo para vocês os dados biográficos, para você entender a profundidade da matéria. Isso aqui é identidade pura. Quem sabe aqui o seu RG? Eu vou contar até 3, pode falar bem alto o seu RG. Vamos lá? 1, 2, 3. 5, 2. Alguns não têm. Vocês não têm não, né? Vai arrumar isso aí, pelo amor de Deus. Se a polícia pega, é um problema. Quem sabe o CPF de cor? 1, 2, 3 e... 5, 7, 4, 5, 3, 5. Isso é identidade. O que é identidade? É a coisa mais básica que você tem. Não é isso? É o básico de tudo, é a sua identidade. Acima de qualquer coisa. Isso aqui é a nossa identidade. Porque o nosso movimento tem uma proposta espiritual. E qual é a nossa proposta espiritual, segundo os primitivos, se começar essa obra? É aquela que eu listei aqui. Orar 1 hora por dia. Ler a Bíblia 1 hora por dia. Frequentar um pequeno grupo.
participar da Santa Ceia e compartilhar o que Deus fala. É a parte espiritual. Se todo nazareno fizesse isso, era um crente abençoado na igreja, não é? Amém? Glória a Deus. Esse negócio de tecnologia é um problema. O pastor falou assim: irmãos, eu quero compartilhar. O outro gritou: eu curto. O irmão esqueceu, tá no... eu curto. Ó. Quero compartilhar, eu curto. Aleluia. Então eu estou te dando aqui nomes, estou te dando livros, as obras, estão listados aí na sua apostila. Quem está me assistindo, se quiser adquirir esse material, entre em contato. Nós temos tudo isso aqui listado. Eu não estou aqui falando nenhum tipo de sonho, que eu sonhei, eu acordei e disse que os caras faziam isso, né?